Olá, muita saúde e paz para você e para toda a sua família. O evangelho de hoje é Marcos 6, 14 a 29. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta, como um dos profetas. Ouvindo isso, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocou-o acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, a mulher do seu irmão Felipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno, era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galiléia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e aos seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E ele jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedirdes, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando-se depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que esta palavra se realize em nosso favor. E hoje estamos diante de um relato que certamente guarda um requinte de crueldade e, ao mesmo tempo, uma subordinação a um juramento feito de forma imprudente e sem sabedoria. Herodes, que mandou matar João Batista, porque João Batista denunciava ele e lhe dava uma negação daquilo que ele fazia. Ou seja, não era permitido que Herodes convivesse ou tivesse como esposa a mulher do seu irmão. Aí vem o papel de João Batista de proteger a família, de proteger o mandamento de Deus, a ordem de Deus e, principalmente, preparar os caminhos do Senhor. João Batista é o primeiro mártir que faz presente também a total entrega de Jesus para a humanidade. Morreu em defesa da verdade. Morreu em defesa daquilo que Deus deixou como regra de relacionamento, regra de comportamento, regra de construção familiar. Estamos diante de uma palavra que nos questiona algumas situações que podemos enfrentar no dia a dia. O primeiro é estar atento na nossa palavra. Quando falamos uma palavra, essa palavra sempre produz algum fruto, favorável a nós ou contra nós. Herodes, ao fazer aquela promessa, cometeu a imprudência e, ao mesmo tempo, era impedido de não cumprir em virtude da publicidade que tomou o seu ato. Quantas vezes nós usamos da palavra sem o devido cuidado, sem perceber as devidas consequências que podem emergirem desta palavra? Cuidemos bem e falemos sempre palavras segundo a vontade de Deus. Outra atitude é a postura daquela jovem
que foi elogiada por fazer algo bem feito, mas não teve também o discernimento. Se subordinou a uma mulher que estava no pecado, que certamente queria se vingar daquele que fazia presente para ela a vontade de Deus. E como ela não queria viver na vontade de Deus, preferiu optar pela morte. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe e nos santifique neste dia em que a igreja lembra Santa Águeda, uma mártir que preferiu a morte a negar o seu amado, a negar o seu esposo. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Saúde e paz para você.